Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos função afim ou função do primeiro grau. Uma função afim ou função do primeiro grau é toda função polinomial escrita da seguinte forma: f de x é igual a x mais b, onde o maior expoente de x é o número 1. Perceba aqui que é ax e o x é elevado à primeira potência. Voltando, f de x igual a x mais b. Essa função ela é definida entre dois conjuntos, onde o domínio e a imagem são números reais, ou seja, domínio, que são os valores de x, são todos números reais, e a imagem são os valores de f de x, que também são números reais. Os coeficientes a e b são números reais e a variável x também, ou seja, trabalharemos apenas com números reais. Uma função afim, ela é representada por uma reta e ela será crescente quando o a for um número positivo, ou seja, quando o a for maior que zero. Aqui está a reta crescente, então é uma função crescente. Quando o a é negativo, ou seja, menor que zero, teremos uma função decrescente. Esta reta decrescente representa a função com o a negativo. A raiz da função afim é o ponto onde ela atravessa o eixo x, que é o eixo horizontal. Então, aqui está a raiz. É exatamente este ponto, ou seja, é o ponto onde f de x é igual a zero. Para descobrir a raiz da função afim, precisamos substituir o f de x por zero. Para isso, usaremos a função a seguir. Então, observe aqui. Temos uma função chamada f de x igual a 3x menos 6. Observe que aqui o a vale 3 e o b vale menos 6. Eu quero saber onde a minha reta, que representa essa função, corta exatamente o eixo x, ou seja, eu quero determinar a raiz da função. Para isso, vamos fazer f de x igual a zero. Então, no lugar de f de x, eu escrevo exatamente 3x menos 6. Temos agora uma equação do primeiro grau, onde precisamos descobrir o valor do x. Então, vamos separar 3x, teremos 3x igual a 6. Agora, o x será 6 dividido por 3, ou seja, x é igual a 2. O que isso quer dizer? Que a raiz desta função é 2, e é exatamente onde a reta corta o eixo horizontal. Então, a raiz da função é 2. Além da função atravessar o eixo x, ela também vai atravessar o eixo y. Ela vai cortar o eixo vertical. Onde isso acontece? Quando o meu x for igual a zero. Para descobrir este ponto, o que devemos fazer? Substituir o x da função por zero. Usaremos o mesmo exemplo. f de x igual a 3x menos 6. Então, o que faremos? No lugar da letra x, colocarei o número zero. Então, eu tenho f de zero, está aqui, é igual a 3 vezes zero, está aqui também, menos 6. Resolvendo, 3 vezes zero é zero, 0 menos 6 é menos 6. Isso quer dizer que a minha reta, ela atravessará o eixo vertical exatamente no ponto 0, menos 6, porque eu substituí o x pelo zero e encontrei o f de zero igual a menos 6. A função ela vai atravessar o eixo x exatamente na raiz, como nós havíamos descoberto anteriormente. E ela vai atravessar o eixo y, que é o eixo vertical, no ponto 0, menos 6. Então, está aqui. Aqui a minha raiz, que é exatamente no 2, no eixo horizontal, e aqui eu tenho o menos 6. E aqui eu tenho o ponto 0, menos 6, que é onde a minha reta corta
ou atravessa o eixo vertical. Uma função afim, ela é representada por uma reta, onde o a é chamado coeficiente angular da reta ou inclinação, e o b é chamado de coeficiente linear da reta. Perceba que é exatamente o menos 6, que é o meu b da função anterior, onde a minha reta corta o eixo vertical, onde a reta atravessa o eixo vertical. Vamos a alguns exemplos. Eu tenho aqui a função f de x igual a 5x menos 10. Alguns itens que devemos observar na função. O coeficiente angular é o a, que no caso vale 5. Então, teremos uma função crescente. O coeficiente linear é o b, que no caso é menos 10. A raiz é 2. Então, teremos aqui um esboço do gráfico da função. Então, função crescente, representada aqui pela reta, marcada em vermelho. A raiz é 2, que é onde a reta atravessa o eixo horizontal. E o coeficiente linear, que é o meu b, que é menos 10, é exatamente onde a minha reta atravessa o eixo vertical. Agora, vamos observar. f de x igual a menos 3x mais 12. Observe que o coeficiente angular é menos 3. Então, o meu a é menos 3. Tenho, então, que a função é decrescente. Ela será representada por uma reta decrescente. O coeficiente linear é 12, que é o b, que é exatamente onde a reta corta ou atravessa o eixo vertical. A raiz da função é 4. Então, aqui, um esboço do gráfico da função. A reta decrescente, a raiz 4 e o coeficiente linear 12. Vamos agora resolver um problema. Ele foi dado pela FATEC, em São Paulo. Uma pessoa, atualmente com 70 kg, deseja estar com 56 kg. Suponha que uma dieta alimentar resulte em um emagrecimento de exatamente 200 gramas por semana. Fazendo essa dieta, a pessoa alcançará seu objetivo ao fim de quantas semanas? Usaremos, então, o que foi visto na aula para resolver. Uma função do primeiro grau é dada por f de x igual a ax mais b. Observamos agora uma mistura de unidades de medida. Então, temos quilograma e grama. Vamos fazer a transformação. 200 gramas é o mesmo que 0,200 kg, que é o mesmo que 0,2 kg. Usaremos, então, 0,2 ao invés de 200. Temos aqui a função. B é o meu valor inicial, que é o meu valor fixo, 70 kg. E aqui nós temos o 0,2, que será o meu coeficiente linear. Porque a cada semana que passa, que será o meu valor de x, a pessoa vai emagrecer 200 gramas. Então, esse 0,2 negativo precisará multiplicar o valor do x, que será a minha variável. Ela representará a quantidade de semanas. Como a pessoa quer alcançar 56 kg, este valor será o meu f de x. Então, vou substituir o meu f de x por 56. Então, eu tenho 0,2 negativo vezes x mais 70, será exatamente o valor 56 kg. Temos agora uma equação do primeiro grau. Basta resolvê-la. Então, menos 0,2x é igual a 56 menos o 70. Temos, então, que menos 0,2x é igual a menos 14. X é menos 14 dividido por menos 0,2. E temos, então, que o x é igual a 70. Ou seja, esta pessoa alcançará seu objetivo ao fim de 70 semanas.
Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!